Seja um novo profissional ou uma nova profissional de CX em 2025. É isso mesmo. Para começar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Você que atua com experiência do cliente dentro de uma empresa ou que presta serviços na área de experiência do cliente, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que o trabalho que você vem executando é percebido como um trabalho de valor dentro da sua empresa? É isso mesmo. Ao longo dos últimos 2 anos, vem crescendo, e a gente repara isso de uma maneira muito forte, um aumento do questionamento de lideranças de empresas em relação ao real valor que a iniciativa de CX traz para dentro do negócio. Essa é uma grande verdade que nós, como profissionais de CX, a gente precisa encarar. E por que isso vem acontecendo? Alguns pontos eu vou trazer dentro desse vídeo, mas outros pontos é uma falta de agilidade em se adequar em relação aos movimentos que estão acontecendo nesse mercado. Qual é o risco que a gente corre dentro do mercado de CX como profissionais dessa área? De CX se tornar um tema irrelevante dentro das empresas, por causa de todas essas mudanças ou principalmente por causa do comportamento que nós, como profissionais de CX, temos dentro das empresas. Se a gente parar para analisar o que vem acontecendo nas empresas, as empresas, a cada dia que passa, elas têm exigido resultados numéricos mais rápidos, seja aumento de receita, redução de custo, aumento de indicadores de retenção de clientes, de diminuição de churn, qualquer indicador e resultado, principalmente os resultados financeiros, como um grande ganho para aquela organização. Então, isso é um foco muito grande. Um outro foco é a capacidade que a empresa tem de fazer mais com menos. Ou seja, eu gero mais resultado para a empresa com menos recursos alocados. E recursos aqui pode ser de pessoas, de tempo, financeiro. Então, isso é uma outra demanda muito forte que líderes das empresas estão tendo. E uma outra coisa é o senso de agilidade que é preciso ter. Ou seja, eu tenho desafios que eu preciso endereçar agora, então eu preciso de soluções que tragam resultados agora. A gente aqui sabe que muitas iniciativas, e não é errado isso, é o certo, muitas iniciativas dentro de experiência do cliente ou de centralidade no cliente, a gente não consegue obter resultados dessas iniciativas do dia para a noite, né? Se a gente for falar, por exemplo, de cultura, para você conseguir transformar o olhar de uma empresa para serem mais orientados ao cliente em tudo o que eles fazem, a gente não pode dizer que isso vai acontecer da noite para o dia. Então a gente investe mais agora para colher resultados à medida que a gente vai trabalhando esse tema. E tá tudo certo, isso é algo necessário. Só que, se à medida que a gente vai desenvolvendo esse braço, a gente não tem um outro braço sendo desenvolvido, com um olhar mais curto e que gera resultados mais rápidos para a empresa, a gente começa a fazer com que os líderes questionem, inclusive esses de longo prazo. Porque para eles conseguem ver várias iniciativas de experiência do cliente acontecendo, mas na hora do vamos ver mesmo, que a gente gera aquele resultado, que a gente pega na mão ali, vê e a gente contabiliza, tem muitos profissionais de CX que não estão conseguindo fazer essa conta fechar. Então, ano após ano, a gente vai vendo um deslocamento do orçamento que era direcionado para iniciativas de CX, indo para outras frentes dentro da empresa. Porque a empresa ela vai se adaptando e nós, como profissionais de CX, também precisa se adaptar. Eu vou trazer aqui um ponto que vem me chamando muita atenção.
Eu até postei no LinkedIn, alguns meses atrás, que eu fui jantar com 2 CEOs de indústrias, de grandes indústrias aqui do Brasil, e a gente começou a conversar. Eu provoquei uma conversa com eles, no sentido de entender qual era a perspectiva deles sobre iniciativas de CX dentro das empresas que eles são responsáveis. E, assim, eles se conheciam, mas eles nunca tinham conversado sobre esse tema antes. Mas foi impressionante a sinergia de argumentos e a sinergia de opinião entre eles relacionados às iniciativas de CX e à área de CX como um todo. Eles foram muito claros em dizer, olha, a sensação, essa foi até uma expressão de um deles, foi a sensação que me dá é que eu estou desenvolvendo a minha empresa aqui, ou seja, a operação da empresa está acontecendo aqui e CX está separado. Então a equipe de CX toda hora vai lá na operação, bate lá na porta e fala, precisamos fazer isso. Só que os líderes dessa operação, eles estão com a cabeça em objetivos estratégicos que foram previamente definidos. E olha que essas duas indústrias, eles têm como objetivos estratégicos centralidade no cliente. E aí existe um descompasso entre o que a equipe de CX, que não está errada no seu planejamento, mas é a aderência desse planejamento ao dia a dia da empresa, à operação da empresa. Então, eles disseram, e foi muito claro, com vários argumentos depois, dizendo assim, olha, eu desconheço como que as iniciativas de CX estão contribuindo para a operação da minha empresa, seja para vender mais, seja para reduzir custos, seja para trazer novos clientes, ou seja, aquilo que no final das contas, quando a gente vai lá no DRE, que é o demonstrativo de resultados da empresa, a gente vai lá no último número, que é o número que as lideranças estão olhando. Eles vão olhar para o último número ali e falar, olha, esse número está legal ou não está legal? Então, todas as iniciativas de CX, elas precisam contribuir ao longo das frentes que existem, né, dos tópicos que existem dentro desse demonstrativo de resultado, eles precisam contribuir para que o resultado lá embaixo seja mais favorável. Essa, basicamente, é uma obrigação de todas as áreas de uma empresa. Mas a partir do momento que existe uma área que, primeiro, a liderança não conhece direito o conceito, por isso, parte da grande resistência que eles têm é justamente por não conhecer tão bem o que é a experiência do cliente em si. Então, se eu tenho essa premissa que eu falei agora, ela é de responsabilidade de todas as áreas. Mas se eu tenho uma área onde eu não conheço o conceito, eu não consigo, de uma maneira muito fácil, mensurar o impacto do que ela faz nos resultados que a empresa tem, ou pelo menos nos objetivos, em ajudar os objetivos estratégicos que a empresa tem, é muito fácil essa área, diferente de outras, ser questionada. E aí, o que você, como profissional de CX, você precisa ter em mente? Você precisa ter um olhar mais claro, uma visão do negócio mais claro. Você precisa entender da operação da sua empresa. Você precisa entender quais são as prioridades estratégicas da sua empresa. Você precisa entender o que os líderes de cada área precisam focar. O que está tirando o sono dessas lideranças? Porque toda empresa que você encontra uma resistência muito grande na adoção de práticas e de iniciativas de experiência do cliente, a maneira mais rápida de você conseguir líderes para abraçar a causa é você não falar de CX diretamente, apesar de estar trabalhando CX. Significa você bater lá na porta dessa liderança, da área dessa liderança e dizer, ô líder, quais são os objetivos estratégicos, táticos ou operacionais que você tem aqui para o ano de 2025? Ah, Cláudia, eu tenho esse. Beleza, me dá aqui. E aí você, junto com outros times, porque não é só o time de CX que é capaz de fazer essa reflexão, vocês vão identificar ações que podem ser executadas para ajudar com que esse líder alcance todos esses objetivos. E, inclusive, ajudá-los a enxergar que esses objetivos estão contribuindo para uma experiência do cliente melhor ou eles estão contribuindo exclusivamente para a empresa? Em alguns momentos, dependendo da situação da empresa, existem objetivos que eles são focados exclusivamente para a empresa e está tudo certo. Só que tem vários profissionais de CX com quem eu converso
e quem já vivenciou isso vai reconhecer, que durante uma conversa eu pergunto, o que sua empresa faz? O que ela vende? Qual é o diferencial dela? O principal diferencial dela? Como é que essa pergunta, então, que eu vou fazer agora, muitos profissionais de CX não sabem me responder. Qual é o modelo de negócio da sua empresa? Porque se você não entende o modelo de negócio, você não entende todos os players. Então, por exemplo, esses dois executivos que eu jantei com eles atuam numa indústria. O modelo de negócio da indústria deles tem a indústria que fabrica, que entrega para um master distribuidor, que tem as suas próprias lojas e cada loja vende para o consumidor final. Esse é o modelo de negócio. Quando a gente vai pensar em experiência do cliente como profissional de CX, não adianta eu ficar pensando só no que a empresa vai fazer para o consumidor final. Eu preciso entender que a experiência que o consumidor final vai receber lá na ponta depende da experiência que esse primeiro distribuidor está recebendo da indústria. Então eu preciso desenvolver iniciativas que ajudem esse distribuidor também. Ou tem algumas coisas que são feitas exclusivamente dentro da indústria, mas que uma vez que se melhore, melhora para o distribuidor, melhora para as lojas e melhora para o consumidor final. Só que tem muito profissional de CX que pega o livro de CX, bota debaixo do braço e começa a falar só da jornada, de cultura, de NPS e tal, como metodologias, como práticas e tal. E o negócio não está se encaixando dentro desse cenário. E aí? E aí esse mesmo profissional senta numa reunião para poder conversar com uma liderança, defender um projeto de experiência do cliente. A linguagem utilizada por esse profissional não se conecta com a linguagem e a forma de pensar daquele líder. Então faça um dever de casa. Sente com alguém da sua empresa, independente, você pode ser diretor de experiência do cliente. Não adianta, você pode ser uma gerente de experiência do cliente. Se você não entender quais são os objetivos estratégicos, táticos e operacionais, qual é a visão, onde que essa empresa, daqui 3 anos, 5 anos ela vai estar, qual é o modelo de negócio, nesse modelo de negócio, aonde estão as principais dores desse negócio. E aí você vai olhar como o CX, com tudo que a gente tem condições de fazer, pode ajudar, não adianta, não vai funcionar, não tem como funcionar. Então esse é o primeiro ponto, o profissional de CX precisa ter um olhar para o negócio da empresa. Trabalhei numa empresa que o presidente de lá usava uma frase e eu carrego ela para tudo em CX. Ele fala, tudo fica melhor fora quando está melhor dentro. Então, parte da entrega de uma experiência é você olhar para dentro, não é só olhar para fora. Segundo ponto, e aí para esse, eu estou com o computador aberto aqui, eu quero trazer alguns relatórios e a minha equipe está deixando aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem acessar. Eu tenho observado, e aí, até se eu fosse gravar esse vídeo aqui há alguns meses, final de 2023, início de 2024, eu colocaria como uma percepção muito forte minha. E agora, com esses estudos aqui, veio só sedimentar o que eu já estava achando. Pensem o seguinte, uma empresa ela tem um bolso. E esse bolso está cheio de dinheiro para ser investido em diferentes iniciativas dentro daquela empresa. Então, o que os líderes dessa empresa eles fazem? Eles pegam um pouquinho desse dinheiro e vai distribuindo nas áreas. Só que eles não têm dinheiro para todas as áreas, para todas as iniciativas, para todas as frentes. Essa é a realidade das empresas. Então, eles precisam definir prioridades, que geralmente estão vinculadas àqueles objetivos estratégicos que eles querem alcançar, mas eles precisam definir prioridades para se alocar esse investimento. E a gente está percebendo uma migração, e para mim fica muito claro, uma migração entre a alocação de investimento em experiência do cliente, indo para inteligência artificial, que vai impactar a experiência do cliente também. Então, uma dica que eu quero deixar para os profissionais de CX, se por um acaso você, como profissional de CX, ainda não está debruçado ou debruçada em cima
de inteligência artificial para poder estudar e acompanhar os movimentos que estão acontecendo no mercado, eu não dou 2 anos para você estar... Você pode ser considerado como um profissional vintage. Você não vai ter nem a linguagem de inteligência artificial. Inteligência artificial é o tema que eu mais estudo atualmente. Eu fiz uma palestra pro CSX Week presencial, aonde eu trouxe uma perspectiva mais estratégica para esse estudo de inteligência artificial. E depois eu repliquei essa palestra para quem está lá no CXPass. E quanto mais eu estudo sobre inteligência artificial, mais me dá desespero em imaginar tudo que ainda tem para ser estudado. Só que, lógico, eu levo uma visão mais voltada para a parte estratégica dessa inteligência artificial. A grande questão é que se você não estiver estudando, você não vai conseguir contribuir para o negócio. E eu vou te dizer por quê, agora eu vou dar uma lida aqui, que eu não vou lembrar dos 3 artigos. Eu peguei 3 artigos, um da McKinsey, um da NICE, que veio através do Consumidor Moderno, e outro da Zendesk, para que a gente possa analisar. Então, olha só. McKinsey não, MIT. O artigo, vocês podem acessar aqui na descrição, tá? O artigo do MIT, o título dele é Inteligência Artificial em Ascensão. O que esperar para 2025? Os 3 que eu peguei são super atualizados para vocês lerem. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. 77% dos executivos que participaram desse estudo, 77% têm planos de investir em inteligência artificial a partir de 2025, já começaram em 2024 e 2025. Agora, presta atenção nisso aqui. Outras organizações têm ficado para trás na corrida da IA generativa. Elas acabaram abandonando a onda de projetos iniciados em 2023 por não terem considerado um ponto fundamental. A IA precisa de dados de qualidade. Gente, se uma empresa não fez o dever de casa em relação a dados, hoje ela está sofrendo para conseguir trabalhar inteligência artificial, implantar inteligência artificial e gerar resultados em cima disso. Porque a IA usa dados para poder fazer tudo o que ela precisa fazer. A gente pode ler isso aqui como profissionais de CX e falar, meu Deus, minha empresa não vai entrar nesse mundo de IA porque não tem os dados. Não, é aí que a gente pode fazer diferença. É aí que a gente pode ajudar, é com esse olhar que a gente precisa ter. Peraí, a gente começou projetos de inteligência artificial e a gente parou porque a gente não tinha dados de qualidade. No que a equipe de CX pode ajudar para organizar esses dados? Porque, gente, empresas parando projetos porque não tem dados organizados não é de hoje. Só qual é o fator-chave? A evolução da inteligência artificial e o impacto para os negócios é infinitamente mais rápido do que quando a gente estava falando de omnichannel, de multicanais, que também precisava de dados. Entende? Então, a inteligência artificial, se você piscou, ela já veio com... Então, se eu deixo de focar nisso, eu gero um impacto muito grande para as empresas. E é esse olhar que a gente precisa como profissional de CX, de provocar a empresa para esse tipo de raciocínio, de ajudar a empresa naquilo que não está funcionando muito bem, com o raciocínio de que eu posso não agir diretamente na experiência do cliente, mas eu estou agindo em algo que vai ajudar que a experiência do cliente seja melhor. Agora, se você só está focado ali, precisamos mapear a jornada, precisamos medir o NPS, essa dificuldade da empresa aqui está sendo discutido naquele braço ali de operação que esses executivos me falaram. E a gente precisa conseguir atrelar tudo. Então, por exemplo, se você bate lá na porta da área de finanças, por exemplo, e aí finanças está com um desafio lá porque ele precisa simplificar a forma que o cliente usa para realizar os pagamentos. A gente tem metodologia e se você é um profissional que estuda, a gente pode ter know-how, essa visão mais estratégica. Se você bate lá na porta de logística
logística está tentando entregar mais rápido, mas ao mesmo tempo que ela está tentando fazer isso, ela está gerando um monte de desperdício. Poxa, a gente também consegue olhar para isso e trazer metodologias, inovações que melhorem esses aspectos também. Existe um movimento que a gente precisa fazer nas empresas, que a responsabilidade de experiência do cliente, ela precisa ser das áreas de ponta, não é da área de CX. Toda vez que a experiência do cliente for responsabilidade da área de experiência do cliente, não vai dar certo. Eu posso assinar um documento para vocês, não vai dar certo. E eu vivenciei isso quando eu estava no mercado corporativo. Na paixão de experiência do cliente, eu batia na porta das áreas operacionais e falava, o cliente está falando mal isso aqui, ó, temos que melhorar. O que aquela área sentia? O que é essa aí que vai vir aqui, vai bater na porta e dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu tenho que melhorar alguma coisa? Até que a chave virou e eu falei, essa pessoa precisa ter acesso à voz do cliente e esse líder precisa chegar à conclusão de que a área dele não está entregando uma boa experiência. E eu aqui na área de experiência do cliente, eu vou ter todas as ferramentas para ajudá-lo. Então eu me coloco à disposição para ajudar naquilo que é responsabilidade dele, porque experiência do cliente é responsabilidade de quem entrega. É isso que a gente precisa trazer para dentro das empresas. Experiência do cliente não é responsabilidade da área de experiência do cliente. Se você, como profissional de CX, é tão apaixonado a ponto de não abrir mão disso, tão apegado em cima dessa responsabilidade, eu te digo, a iniciativa de CX não vai funcionar dentro da sua empresa. A responsabilidade da experiência do cliente é de quem entrega essa experiência. Um outro estudo que eu peguei aqui foi o da Nice. A Nice, você consegue acessar esse relatório, mas eu li pelo site do Consumidor Moderno, que eu gosto muito dos conteúdos que tem lá. E esse também é a Nice, ela lançou um estudo de tendências de experiência do cliente para 2025. E aí ele coloca aqui, olha essa frase. Inteligência artificial vai afetar 100% das funções de CX até 2026. E aqui, quando eles falam de função de CX, não é só da área de CX, tá? É qualquer função que entregue diretamente a experiência do cliente, a experiência para o cliente. Então, a gente está falando aqui da área de atendimento, a gente está falando da área de vendas, da área de pós-vendas, qualquer área que entregue diretamente a experiência para o cliente, inteligência artificial vai afetar, não quer dizer que é prejudicial, não, pode ser para melhorar a execução dessas funções. E aí tem mais. Eles dizem o seguinte, que os copilots, ou os copilotos, né, que é da IA generativa, são ferramentas que podem ajudar os colaboradores daquela área, podem fazer com que uma área de venda se torne muito mais produtiva, pode eliminar alguns processos que venda fazia. Então, venda faz muita prospecção lá por telefone. Poxa, bota uma IA que vai fazer um filtro grande e só vai cair a joia para aquele vendedor lá na ponta. Então, esses copilotos ou copilots, eles ajudam muito. Só que eu queria que vocês, como profissionais de CX, vocês estudassem também agentes de IA. Agentes de IA vai mudar tudo. Vai mudar desde legislação trabalhista, só para vocês terem uma ideia, até a forma que as empresas trabalham. Então, se tem um tema dentro de inteligência artificial que todo mundo precisa estudar, são os agentes de IA. São os robôs vinculados à inteligência artificial que fazem inúmeras coisas. Inúmeras coisas. E aí, tem um ponto nesse estudo aqui que eu achei muito interessante e que provoca a gente a fazer uma reflexão muito maior, que é a seguinte: novos KPIs de CX centrados em IA. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque já foi um grande desafio a gente trabalhar com os profissionais de CX para que eles não pensassem só no NPS, no CSAT, no SES, o Vortex e tudo mais. Que eles não pensassem só nessas métricas que aqui na Flow a gente chama de métricas de percepção, né? Que são todas aquelas métricas que eu preciso perguntar para o cliente qual foi a percepção dele. Já foi um passo a gente falar assim, gente, não fica olhando só métricas de percepção, não. Olha também as métricas operacionais, ou seja, pega cada etapa da jornada do cliente, identifica uma métrica operacional que impacta a experiência do cliente e vincula a essas métricas de percepção. O que eles estão dizendo é o seguinte: sabe todas essas métricas?
E aí agora eu estou passando para você a minha maneira fácil de entender o que eles estão trazendo. É como se a gente colocasse ao final de cada métrica a expressão através de IA. Então, quantos atendimentos foram redirecionados através de IA? Quantos clientes em processo de churn foram recuperados através de IA? Então, basta você colocar esse através de IA no final da sua métrica, que você vai identificar muito o que eles estão dizendo, ou seja, a gente começar a ter KPIs de CX atrelados à inteligência artificial. Você está estudando isso? Vamos ser sinceros. Você como profissional de CX, você é capaz de sentar numa mesa com uma liderança e conversar sobre o que está acontecendo em inteligência artificial? Sobre quais são as mudanças, como é que a empresa pode ter mais eficiência operacional, produtividade, como é que a gente pode melhorar alguma coisa para o cliente através da inteligência artificial? Vamos ser muito sinceros nisso? Senão, como é que a gente quer fortalecer o tema de CX dentro das empresas? Tem um outro estudo que eu peguei aqui, que é o da Zendesk, que são... Esse aqui não é de 2025, mas ele me chamou a atenção. Eles também fazem um estudo de tendências de CX, esse aqui foi o de 2024, e a Zendesk, o relatório da Zendesk são excelentes, trazem insights muito assim, incríveis, mas eles são mais direcionados para a questão de atendimento, de comunicação com o cliente e tal, até pelas ferramentas que eles mesmo comercializam. Mas tem um dado dentro desse estudo, e de novo, todos os links dos estudos estão aqui na descrição para vocês lerem, diz que 70% dos líderes vão reimaginar, ou seja, inovar a jornada do cliente com IA. Então, gente, se bate um projeto lá para você, profissional de CX, falando, beleza, aí você bate lá e fala assim, a gente precisa mapear a jornada, aí o líder devolve para você, nossa, eu acho ótimo mapear a jornada. Só que eu quero ela toda sendo redesenhada pela perspectiva de IA. Tanto no olhar externo quanto interno. O que a gente faz? Ah, não, eu chamo o fornecedor de IA. O fornecedor de IA entende da tecnologia, ele não entende do negócio. Ele não entende do impacto para o negócio. Quem tem que entender isso é você e todo o time que for convidado para participar daquilo ali. Esses são os grandes pontos. Então, visão do negócio, inteligência artificial atrelado a CX. E tem um outro tema que eu coloquei aqui, que é colaboração entre áreas. Gente, não é de hoje, isso que eu vou falar com vocês é algo histórico, assim, desde que eu me entendo como uma profissional que entrou para o mercado corporativo. Isso existe, que são os famosos silos organizacionais. O que significa isso? Uma área não conversa com a outra. Tem empresa que a gente entra aqui que parece que eu estou conversando com um monte de empresinha. Então você tem a empresa mãe e essa empresa tem um monte de empresinha que são as áreas ali que tem vida própria, que não, cada um preocupado com o seu resultado, com os seus processos, ninguém preocupado com o impacto do que fazem para a próxima área que está vindo ali na frente. E nós como profissionais de CX, até porque a gente tem a metodologia de jornada muito bem mapeada, a gente tem uma baita de uma oportunidade. Através de colaboração entre áreas, através de identificação de silos. Tem vários tipos de silos organizacionais, tá, gente? Tem silos de informação, silos de tecnologia, silos de pessoas, silos de vários, de processos. Então, a gente fala silos organizacionais, mas tem vários tipos de silos, tá? Então, a gente tem várias oportunidades em cima disso de fazer a diferença em 2025 em relação a CX dentro das empresas. Se vocês seguirem esses 3 pontos básicos, eu posso te garantir que a percepção sobre o tema de experiência do cliente dentro da sua empresa, se não estiver sendo uma percepção positiva, porque tem muita empresa que não está virando essa chave e que valoriza muito o tema de CX. Mas se você está sentindo dificuldade de provar valor ou toda hora está sendo questionado sobre o retorno que CX dá, segue isso aqui. Começa a vincular mais CX com o negócio, para isso você vai precisar ter a visão do negócio. Começa a atrelar CX mais à inteligência artificial e começa a focar em eliminação de silos organizacionais para essa sua empresa. Eu posso te garantir que a percepção vai mudar.
Eu quero deixar uma última pergunta aqui para vocês e essa pergunta vai ficar aí para vocês refletirem. Como é que você, profissional de CX, vai se tornar relevante? Não só para a empresa que você atua, mas para o mercado de experiência do cliente como um todo. Pensa bem, a gente está em janeiro, esse é um ótimo momento para que você faça esse tipo de reflexão. Como eu posso me tornar relevante para a minha empresa e para o mercado em relação a CX? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.